Amigos da Ideia do Jogo, quando nós criamos o Campeonato do Nordeste, que foi uma extensão da Copa do Nordeste, que o Vitória até ganhou uma ou duas edições, mas nós queríamos um campeonato de pontos corridos, com uma liga independente da CBF, como reza uma das cláusulas da Lei Pelé, e foi a primeira e única liga de futebol brasileiro independente, né? E foi um sucesso de público, de marketing. Me lembro que em 2002 nós faturamos entre marketing e direito de televisão 15 milhões de reais. O ano passado a Liga do Nordeste não pagou 30. Estou falando de 16 anos atrás. Mas uma coisa que me chamava a atenção nas reuniões, que mesmo eu estimulando os clubes do Nordeste, os seus dirigentes eram tão amadores, apaixonadamente amadores, que eles preferiam contratar jogadores em fim de carreira no sul do país a formar suas categorias de base. Me lembro que nessa Liga do Nordeste havia um projeto de ideia nossa de que cada jogador que fosse vendido no Nordeste deixaria uma participação na Liga para que a Liga estruturasse centro de treinamento para os clubes do Nordeste, filiados à Liga. Isso não avançou porque os próprios clubes do Nordeste traíram os interesses da Liga e a Liga ainda funcionou em 2003, o campeonato, e depois voltou agora. É uma longa história que eu estou aqui encurtando, que o meu objetivo é outro. Meu objetivo é dizer que finalmente, depois de muitos anos, os clubes do Nordeste acordaram e começaram a montar centros de treinamento e a formar seus jogadores. Eu me lembro que meu querido amigo Luciano Bivar, presidente do PSL, partido de Bolsonaro, e foi presidente do esporte muitas vezes, hoje seu irmão Milton é presidente do esporte, nesse momento difícil que o esporte vive, ele nunca acreditou na formação, na base, e dizia: não, Paulo, base não, isso é para empresário ganhar dinheiro. Ele não acreditava. Hoje eu estou vendo o esporte já com seu centro de treinamento, embora sem um projeto de transição. O Ceará já usa jogadores importantes. Estou vendo negociar agora seu lateral esquerdo com o Santos. Começa a vender jogadores para o exterior. Ou seja, depois de muitos anos eu vejo com satisfação que nossa luta não foi inglória. Mas o que me chama mais atenção é que o Vitória, que foi pioneiro na organização da sua formação, que foi pioneiro na política de transição, ou seja, definindo que não contrataria jogadores de fora se a base não tivesse jogadores à altura, sendo um exemplo e referência de organização esportiva no Brasil, eu vejo com pesar de que essas contratações de Neto Baiano e Escudeiro, certo, é o retrocesso do retrocesso. Ou seja, o Vitória ainda tem uma base herdada daquela época, tivemos até alguns resultados importantes ao longo dos anos, mas longe de ter a política agressiva que existia na nossa época. E agora o Vitória vai exatamente na contramão da organização esportiva de sucesso no Brasil para clubes médios como o nosso. Enquanto os nossos adversários na região começam a fortalecer seus departamentos de formação, o Vitória enfraquece, fazendo exatamente o que os nossos adversários faziam há anos atrás, contratando jogadores em fins de carreira, com ciclos vencidos, com idade chegando, com pouca capacidade de conseguir nos ajudar. É claro que, como tudo na vida, toda regra tem exceção. E nós, como torcedores, acreditamos sempre de que o impossível pode acontecer, né? Que Neto vire artilheiro da Série B e que Escudeiro seja o grande meia, que não foi em lugar nenhum, né? Um pouquinho no Vitória, se eu não me engano, em 2013, um pouquinho. Um jogador que vive cercado de lesões, né?
e de pouca mobilidade, de pouca movimentação. Vi no Vasco há 2 anos atrás uma tristeza, né? Esteve no Grêmio, não jogou, esteve no Atlético, não jogou. Quando veio para o Vitória, jogou um pouquinho, uma época muito boa do clube em 2013, se eu não estou enganado, mas somente uma noite de verão, né? A história desse rapaz, egresso do grande Boca Juniors, se eu não estou enganado, é cercado de más performance. E para completar, o interesse político, né? Nessa negra história que o Vitória vive desde janeiro de 2017, com a chegada no clube de figuras estranhas ao clube, ou nem tanto estranhas assim, mas estranhas ao negócio, né? E que levou o Vitória a essa situação de crise. A gente vê o atual presidente se agarrado ao poder, destruindo o Vitória, né? E agora, para enganar o torcedor, engabelar o torcedor, esse é o termo mais correto, ele fica contratando esses jogadores em fim de carreira, rezando para que eles consigam ter o famoso suspiro do morto, né? Aquele cara que está morrendo e tem um suspiro de vida para tentar enganar o torcedor, não é? Usando o dinheiro do clube, né? Que não é o dele. O dele, ele está esperando receber o dinheiro de Lucas para poder tirar. Então, essa é a realidade do Vitória hoje. Triste realidade, negra realidade, de futuro absolutamente imprevisível. E não sabemos o que vai acontecer com o Vitória a cada dia. Um abraço.